turna, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências para o 6º ano do ensino fundamental. Meu nome é Isabela, sou professora de ciências, estou muito bem acompanhada com o Gilbert aqui do meu lado, que é o nosso intérprete. Seja bem-vindo, Gil. É Gilbert, né? Seja bem-vindo, Gilbert. Bom, semana passada foi apresentada uma aula para vocês com o tema água. Essa semana nós ainda continuamos trabalhando esse tema e a habilidade priorizada é esta daqui. Habilidade priorizada, aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais ou locais. Voltando aqui para mim, pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês este copo com água, que é um líquido tão precioso para a nossa vida. Eu tenho certeza que hoje, depois que você levantou da sua cama, você já usou água em alguns momentos. Por exemplo, para escovar os dentes, para fazer algum alimento, fazer um café, fazer um chá, na hora de fazer o almoço, a limpeza da casa. Tudo isso depende da água. Além disso, para as nossas funções biológicas, a água é extremamente importante. Por isso que a gente vai continuar tratando desse tema com as seguintes questões norteadoras. Primeira questão: quais são as mudanças de estado físico que a água passa, ou melhor, que a água sofre, durante o ciclo hidrológico? E a segunda questão norteadora desta aula: quais são as implicações do ciclo hidrológico para os seres humanos e outros seres vivos? Vamos lá? Você já está aí com seu caderno e o seu lápis apontado? Anota as informações para você aprender direitinho, ok? Vamos relembrar? Vamos retomar aquilo que a gente falou na aula passada? A água recobre a maior parte do nosso planeta. Mais de 70% da superfície do planeta Terra é coberta por água. Água doce, água salgada. E a água está presente na natureza em 3 estados físicos: o estado sólido, líquido e estado gasoso. Bom, a água passa por mudanças de estado físico conforme ela faz o seu ciclo na natureza. E essas mudanças de estado físico precisam ser, neste momento, relembradas antes da gente entrar naquele ciclo hidrológico. Bom, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, ela sofre fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. E a gente ainda tem uma mudança do sólido direto para o estado gasoso e vice-versa, chamado de sublimação ou ressublimação. Vamos entrar, então, nessa parte mais específica da nossa aula, que é o ciclo hidrológico. Primeiro, conceituando o que é ciclo hidrológico. Então, o movimento que a água realiza na natureza, esse movimento contínuo, é que a gente denomina ciclo hidrológico. E esse movimento ocorre tanto pelos próprios seres vivos que habitam a superfície do nosso planeta, quanto pelo meio físico, solo, atmosfera, enfim. E o Sol é o principal responsável por fornecer a energia necessária para que o ciclo hidrológico aconteça. Então, aquela bela estrela no nosso céu, que brilha o dia todo, é muito importante nesse contexto do ciclo hidrológico. Vou explorar com vocês bastante essa imagem, que vai apresentar justamente os processos pelos quais a água passa durante o ciclo hidrológico. Primeiramente, a gente precisa identificar em quais locais e quais estados físicos que a água apresenta. Então, em rios, lagos,
lençóis subterrâneos e também nas nuvens, a água se encontra principalmente no estado líquido. Na atmosfera, aquela parte invisível, aquilo que a gente não enxerga, é a água no estado gasoso, encontra ali a água no estado gasoso. E a gente ainda tem, em algumas partes do nosso planeta, água no estado sólido, nas geleiras, no alto das montanhas, em determinadas regiões do nosso planeta, principalmente nas regiões temperadas. Enfim, a gente também encontra água no estado sólido. Bom, agora, dentro do ciclo hidrológico, a água passa por mudanças de estado físico. Então, vamos começar pela água aqui do lago, representada nesse desenho. Bom, a água do lago pode passar por um processo que é a evaporação, para que ela saia do estado líquido e passe a ser invisível, e passe para o estado gasoso ou para o estado de vapor. Eu quero abrir um parênteses aqui para os químicos de plantão. Na aula passada, eu falei que gás e vapor são sinônimos. Dentro do contexto químico, a gente pode considerar como sinônimos quando a gente trata do comportamento da substância. Substâncias no estado de vapor ou no estado gasoso apresentam suas partículas superagitadas, tendem a ocupar o espaço disponível e a distância entre as partículas é bastante grande conforme o espaço disponível para elas ocuparem. Agora, no aspecto conceitual, vapor e gás pode apresentar diferenças. O que é um gás? Um gás é uma substância que está neste estado, no estado gasoso, na temperatura ambiente. Vou dar alguns exemplos. Gás oxigênio, dióxido de carbono, que é o famoso CO2. Então, essas são substâncias essencialmente, conceitualmente gasosas. A água, no seu estado gasoso, a gente pode considerar que ela é um vapor dentro desse aspecto conceitual, porque na temperatura ambiente, ele por volta de 20, 25 graus, ela está no estado líquido, ok? Então, fechei parênteses só para fazer esta deliberação aqui desses conceitos meio que ali da química, tomando um espacinho aí dos professores de química, tá? Bom, então, gente, a água, conforme recebe, né, a energia do sol, é aquecida e evapora, tornando-se um vapor, um gás, tá? E ela, invisível, a gente não enxerga, mas a gente sabe que ela está ali. Por quê? Porque quando, lá no alto da atmosfera, as moléculas perdem energia, elas passam para o estado líquido. E elas sofrendo o processo que a gente chama de condensação. Então, a água no estado de vapor condensa, formando as nuvens. Bom, as nuvens podem precipitar. E a precipitação ocorre na forma de chuva. A chuva também é água no estado líquido. E no momento em que a chuva precipita, ela retorna para a superfície do planeta. Ela reabastece os lagos, os rios, os córregos. Bom, se essa chuva cair sobre o solo, ela pode infiltrar, formando os lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos. E esses mesmos lençóis subterrâneos podem se comunicar lá na profundeza do solo, na profundeza da terra, com esses rios, esses lagos, tá? Bom, em algumas regiões, quando a temperatura do ambiente é muito mais baixa, pode acontecer da água das nuvens também formar pequenas partículas de gelo, tá? E quando isso acontece, a água fica sólida, portanto, ela passa por um processo que é chamado de solidificação. Esse gelo pode voltar para a superfície, por exemplo, na forma de uma chuva de granizo ou na forma de neve.
ok? Bom, vocês conseguem perceber que no meu desenho eu fiz um ciclo? Então, eu saí aqui, parti da água no estado líquido, passei para a água no estado de vapor, voltou para o estado líquido, desceu em direção aos lagos, com a possibilidade também de ir para o estado sólido, enfim, a gente consegue visualizar um ciclo, por isso que a gente chama de ciclo hidrológico. Bom, a água das geleiras ainda podem, pessoal, sofrer fusão, tá? E essa fusão é responsável pela transformação da água sólida das geleiras novamente em água no estado líquido, ok? No próximo slide tem uma animação que vai contar a mesma historinha que eu apresentei aqui para vocês. Vamos observar? O Sol, o grande fornecedor de energia, estimula a evaporação, depois acontece a condensação, a precipitação da água na forma de chuva, a infiltração e, de novo, aqui a água para os lagos e rios e mares. E a animação está correndo novamente, a água evapora, condensa, precipita na forma de chuva ou na forma de neve, infiltra e volta para os rios e para os lagos, ok? Você anotou todos os detalhes do ciclo hidrológico? Anota, se tiver dúvida, manda para a gente e faz essa pergunta lá para o Tira Dúvidas, ok? Bom, dando continuidade aqui à nossa aula, eu gostaria de falar um pouco para você, que está me ouvindo, sobre as implicações do ciclo da água para a nossa sociedade. Eu já falei lá no comecinho que a água é muito importante para as nossas atividades do dia a dia. Então, a gente usa para a limpeza da casa, para cozinhar os alimentos, para a nossa própria higiene. Mas muito além daquele uso no cotidiano, a gente tem algumas implicações desse ciclo para o desenvolvimento da nossa sociedade. E a primeira imagem que está posta aqui para vocês no slide é a imagem de uma hidrelétrica. O que uma hidrelétrica faz? Ela aproveita o movimento da água e de turbinas que são movimentadas por causa do movimento da água para que seja produzida energia que chega até as nossas casas. No Brasil, a maior parte da energia que a gente consome, da energia elétrica, provém justamente de hidrelétricas, porque nós vivemos em um país muito rico em termos hidrológicos. Bom, a água também é super importante para o desenvolvimento da agricultura. As plantações, os cultivos de alimentos que chegam até as nossas mesas dependem da água. E depende da água, inclusive, da chuva, tá? É bem verdade, que existem algumas regiões de agricultura que a água é levada até ali com a ação do próprio homem, por meio da irrigação. Mas alguns lugares não têm esse tipo de tecnologia e dependem do ciclo hidrológico, depende da precipitação das chuvas para que aquele cultivo resulte na formação de alimentos que vai até a nossa casa para nos alimentar. Bom, eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre a questão das chuvas. Eu trouxe para vocês uma explicação, tá, sobre os rios voadores. Eu não sei se vocês já ouviram falar esse termo, rio voador, mas é um termo muito interessante que explica as massas de ar úmido que são transportadas lá no alto da atmosfera. Por isso que a gente chama de rio voador. Os rios voadores são os grandes responsáveis, ou melhor, são um dos grandes responsáveis pelas chuvas no centro-sul do Brasil. E eles são alimentados por meio de dois sistemas que eu gostaria que nós entendêssemos a partir dessa imagem. O primeiro sistema é a evaporação da água do Oceano Atlântico.
A água do Oceano Atlântico, por meio, né, da recepção da energia solar, evapora, é carregada na direção leste do nosso país, ok? De oeste para leste, e passa direto pela região nordestina, pela região do sertão. Esta água costuma não precipitar nessa região e ela só vai fazer esse processo de precipitação lá na floresta amazônica. Vejam, eu estou falando de um processo atmosférico que ocorre lá na Amazônia, um pouco longe do nosso estado, mas que a gente depende diretamente. Bom, sobre a floresta, ocorre a precipitação da chuva formada lá no Oceano Atlântico. Essa chuva irriga a floresta e aquela água que vai para o solo é novamente jogada para a atmosfera por meio da transpiração das árvores. E essa transpiração é a segunda maneira pela qual essas nuvens são abastecidas. Abastecidas, essas nuvens são carregadas na direção centro-sul do nosso país. Agora, vale aqui uma observação. Você deve estar se perguntando, por que a nuvem não continua andando ou sendo deslocada em direção ao Pacífico? O Oceano Pacífico está aqui, né, pessoal? Do lado de cá. E ela simplesmente não atravessa até o Oceano Pacífico porque existe aqui a Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia montanhosa bastante alta que bloqueia essas massas de ar úmido. Fazendo esse bloqueio, as massas, então, tendem a descer para a região centro-sul do nosso país, ok? Infelizmente, nós estamos vivenciando um momento de grandes impactos ambientais relacionados à devastação, ao desmatamento da floresta amazônica. E isso impacta diretamente no regime de chuvas no nosso país. Se vocês puxarem pela memória, nos últimos anos, a gente ouve falar que cada vez menos as chuvas precipitam na nossa região. A gente tem passado por alguns períodos longos de seca. E isso é resultado justamente de um processo de degradação da floresta que resulta numa diminuição dessas nuvens de chuva que são geradas lá em cima, tá? Existem, tá, pessoal, várias reportagens que falam sobre isso. Eu coloquei aqui um exemplo de uma reportagem. Se você quiser, pode apontar a câmera do celular aqui para esse QR Code para poder se informar um pouco mais. Essa reportagem do E-Cycle diz o seguinte: desmatamento de florestas tropicais afeta regimes de chuva no mundo todo. Pessoal, não são só os brasileiros que dependem da floresta amazônica. O mundo inteiro tem o clima afetado de alguma forma pelo desmatamento da nossa floresta, da nossa querida floresta. Bom, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Primeiro, nós aprendemos como ocorre o ciclo da água na natureza, o ciclo hidrológico. Nós também aplicamos aquelas mudanças de estado físico que aprendemos na aula passada no ciclo hidrológico. E a gente também viu que existem implicações do ciclo hidrológico para algumas atividades dos seres humanos, desde atividades cotidianas até as atividades que ajudam a nossa sociedade a prosperar. Pessoal, no PET de vocês podem fazer a leitura dessas páginas de novo, 31 e 32. Por que eu estou falando de novo? Porque a aula da semana passada e dessa semana são exatamente sobre essas páginas. Então, você pode revisitar o PET, rever as questões que você realizou, tá? E anote as suas dúvidas.
manda as dúvidas aqui para a gente, para que elas sejam comentadas no Tira Dúvidas que ocorre logo mais, ok? Agradeço muito a audiência de vocês, um grande abraço, continuem se cuidando, muito obrigada!